LGBT com recorte étnico-racial e territorial no material didático usado nos processos de educação e formação permanente para trabalhadores de saúde no município. Implementar práticas educativas na rede de serviço do SUS para melhorar a visibilidade e o respeito a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, não binários e transexuais. Apoiar a participação social dos movimentos sociais organizados da população LGBT nos conselhos municipais de saúde, nas conferências de saúde e em todos os processos participativos que já acontece aqui no nosso município. Uma militância honrosa, histórica, que vem construindo o Conselho Municipal de Saúde, que vem participando dos congressos municipais, estaduais e nacionais, discutindo a participação efetiva das políticas integrais de saúde para a população LGBT. E dito isso, para poder concluir, vereadores, é muito simples, né? Hoje, nós temos essa lei nacional que pode entrar em vigor no nosso município. Em Niterói, nós já temos alguns mecanismos de atendimento, vereador Sabino. Aí o que acontece é o seguinte: se a gente não entende que precisa ser uma lei em vigor para capacitação, melhoria dos profissionais de saúde, para estudo e análise de implementação desses recursos que vêm federais e que também temos aprovado aqui, que aprovamos ano passado, municipais, a gente não consegue ter materialidade da discussão que deve ser feita, deve ser travada dentro dessa casa legislativa, que é de extrema importância. Ou seja, fiquem calmos, ninguém quer fazer as criancinhas virarem gays, sapatão, não é nada disso. Ninguém quer fazer que o que é principal para a população negra inclusive com dados e fundamentos através da anemia falciforme e uma série de elementos a se tratar da saúde da população negra. Hoje nós temos política de saúde com recortes específicos, que são leis dentro dessa casa, leis federais, com vários setores. Nós temos política de saúde, inclusive, para homens e pessoas do sexo masculino, de se pensar a saúde, de se pensar a prevenção do câncer de próstata e uma série de elementos. Ou seja, não tem bicho de 7 cabeças. Nós só estamos... Doutor Nazar, que trabalhou já no processo transexualizador, na sua experiência profissional e acadêmica com pessoas trans. O processo transexualizador é uma política que demanda orçamento federal, que demanda orçamento estadual, é uma política com base em discussões no LAP, já aqui em Niterói, há muito tempo. Tem uma série de elementos a serem discutidos que precisam ser assegurados e resguardados no nosso município. Ou seja, peço aos colegas que entendam a materialidade, a gravidade, a relevância da matéria, Fabiano, para além de um discurso conservador, ideológico, mas no sentido de garantir equidade, de garantir direitos, como Vossa Excelência mesmo falou, que o SUS garante que os direitos têm que ser iguais para todos, e não há direito iguais para todos,
dentro dos marcos sociais, econômicos, dos dados, das estatísticas, de exclusão, de marginalização, de ausência das políticas públicas, se a gente não conseguir evidenciar as políticas públicas de combate a essas desigualdades, de combate a essas desinformações, com elementos cruciais que apontem essa tão sonhada igualdade que seja igual para todos. E, de fato, a gente aprovando já é um passo para se pensar em algum dia ser igual para todos. Obrigado. Justificativa, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir. Para discutir. Posso falar? Jogo rápido? À vontade, vereador. Obrigado. Bom, eu queria parabenizar a vereadora Beni pelo projeto. Eu acho que quando o assunto abordado é tratar-se de um ser humano, a gente não tem que pensar nem como direita, nem como esquerda. A gente tem que pensar completa e absolutamente pró-vida. Pró-vida. Independente de ser LGBTQIA+, não importa. Todos nós sabemos, inclusive eu, que já tive a oportunidade de exercer a urologia no maior serviço de urologia do estado do Rio de Janeiro, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Pessoal, que representa, boa noite a todos. Eu queria convidar vocês chegar aqui mais para perto. Elaborador de procedimentos. Sou o vereador Daniel Marques, estou aqui com o vereador Leandro Portugal. Chamado de neocolpovulvoplastia. Nós precisamos, para o atendimento deste perfil de paciente, de pessoas com alta capacitação, de pessoas de fato especializadas. Sendo muito honesto, não acho isso um assunto engraçado. Eu vejo aqui pessoas no parlamento rindo em tom de deboche. Não acho isso engraçado. Eu acho que é um assunto muito sério. Esse projeto de lei não trata-se de abortamento, não trata-se de enfermarias unissex, trata-se de atendimento especializado em diversas especialidades médicas, das mais diversas, que variam desde a ginecologia até a urologia, porque os pacientes transexuais precisam ser avaliados por profissionais urologistas também, e remetendo à lei de universalização do atendimento do SUS, de fato, nós estamos basicamente implementando a lei universal de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas de promoção, prevenção e atuação na saúde. Obrigado. Para discutir, presidente. Queria, em primeiro lugar, destacar que eu respeito muito o mandato da vereadora Beni Brioli. Acho que ela cumpre o seu papel para o público que a elegeu, foi a mais votada entre as mulheres na eleição de 2020, e jamais vou deixar de reconhecê-la como uma liderança para a qual ela se destina o mandato. Contudo, presidente, quando a gente estuda o direito, a gente tem um regramento que a gente não pode fugir dele. Como bem disse o vereador Nazar, o SUS é para todos. Quando a gente diz Quando a gente diz para todos, a gente não faz distinção de absolutamente ninguém. O artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, não pode ser mexida, diz assim no seu caput: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, mais os seus 79 incisos. Quando ele fala, doutor Nazar, com direito à vida, eu entendo que a saúde aqui, ela é plena, porque morto não tem saúde, então direito à vida, preserva-se a saúde. Aí quando a gente se reporta para o artigo 196 da Constituição, diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Assim,
Eu quero dizer que eu, com a devida vênia, com todo o respeito à vereadora Bene, tenho um entendimento diverso dela. Eu acho que a gente não pode, se a gente quer uma sociedade que todos se respeitem, não pode haver distinção de brasileiros. E isso passa pelo artigo 5º da Constituição e o artigo 196. Por isso, eu, infelizmente, dessa vez não vou poder acompanhar a vereadora Bene e votarei contrário ao projeto. Obrigado, presidente. Para discutir a matéria, presidente, gostaria de dizer ao vereador Fabiano, acredito que nós teremos oportunidade aí de debater bastante, mas o vereador Fabiano tem uma visão que eu respeito, mas que eu não posso concordar. Justamente porque a gente quer saúde para todos, é que a gente está apresentando esse projeto aqui. Olha, eu vou ler algumas partes aqui do projeto, que eu tento imaginar como alguém lê e diz que é contra. Olha, incluir seu conteúdo nos processos de educação permanente das gestoras, dos gestores, das trabalhadoras e dos trabalhadores do sistema de saúde. Pessoal, quem é contra educação permanente de trabalhadores e trabalhadoras do SUS para melhor atender os seus públicos, cada um nas suas especificidades? Quem pode ser contra isso? Ampliar o acesso da população LGBTIA+, aos serviços do SUS, garantindo respeito às pessoas. Quem é contra respeito às pessoas? Acolhimento com qualidade. Quem é contra acolhimento com qualidade? Resolução de suas demandas. Quem é contra resolver a demanda do paciente? Necessidades e permanência nos serviços para acompanhamento dos cuidados em saúde. Quem é que pode ser contra alguma coisa que eu estou falando aqui? Eu não consigo conceber. A vereadora Bene já defendeu aqui o projeto dela, e eu estou aqui para defender o projeto dela, justamente porque todas as pessoas de Niterói que entram numa clínica, num hospital, em algum órgão de saúde do município, tem que receber o tratamento adequado. Tem que receber o tratamento adequado. A gente tem visto ultimamente uma deturpação dos valores, né? Quando a gente escuta essa ideia de que todos são iguais. É muito bonito. Todos são, é igual quando a gente fala de cotas. Não quero, por favor, colocar cotas aqui no meio do jogo, não. É uma decisão para depois. Mas quando a gente fala assim, olha, quero propor aqui cotas. Aí vira alguém de direita e diz o seguinte: olha, mas o direito tem que ser igual para todos. Claro. Quando você estuda para o vestibular no melhor cursinho, que você tem grana para pagar um cursinho de R$6.000, aí é mole você falar aqui, direitos iguais. Você pode pagar R$6.000 no cursinho, o outro não tem nem o que comer. Aí você acha maneiro fazer essa disputa, né? Então, direitos iguais para todos, respeitando as especificidades de cada um. Toda pessoa tem o direito de ser bem tratada, de ser acolhida e de ser recebida da melhor forma nos órgãos de saúde. E é justamente por isso que esse projeto existe. Porque a população trans, hoje em dia, não é bem recebida. E aí é confortável dizer que todo mundo tem que ser igual, quando um grupo não é bem tratado, não é bem recebido. Justamente por isso... Vereador, me concede uma breve parte? Claro, vereador. Além da questão da boa vontade, da boa iniciativa, que depende basicamente do coração de cada ser humano, ainda temos que abordar a questão da capacidade técnica, porque para isso a pessoa também tem que ser muito bem capacitada, treinada para tratar deste perfil de paciente. Perfeito. Obrigado. Então, para concluir, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores que façam uma reflexão rápida antes da gente votar um projeto.
uma reflexão rápida. Esse projeto aqui é um projeto que todos deveriam apoiar. A gente tinha que sair daqui com 21 votos. Peço uma reflexão de todos vocês. Vamos aprovar esse projeto. Vamos fazer história juntos. Vamos fazer história juntos. Vamos aprovar esse projeto. Só depende de cada um de nós aqui. Vamos embora. Bota para jogo, vamos votar e vamos fazer história. Obrigado, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Sabino. O Sabino vai. Rapidinho. Vereadora Beni, meu pai era um médico psiquiatra e eu, muito jovem, frequentei os ambulatórios onde meu pai dava consulta. E meu pai era um médico na nossa época, né? Embora o vereador Fabiano ontem tenha me tirado dos idosos, mas eu sou. Na época do INPS ainda. E eu presenciei várias vezes, ainda muito criança, o sistema funcionando e realmente percebi ali o quanto era difícil algumas pessoas terem o mesmo tratamento. E não era o caso do meu pai, que naquela época tinha uma cota de atendimento, Paulo, que era 30, e eu vi meu pai atender numa tarde, 150. É o que ele podia fazer, talvez não fosse o melhor atendimento, mas ele tentava ajudar as pessoas. Então eu acho de extrema importância o seu projeto, pode contar com o meu apoio, independente de tudo, né? Talvez se eu não fosse músico, eu fosse como o doutor Nazar, né? Além de um filho de médico, médico. Eu acho muito nobre quando se fala em pessoas, da mesma forma que eu estava falando há pouco tempo dos músicos, que a gente tem que ter esse olhar primeiro pelas pessoas, pelo nosso patrimônio, que são os artistas, as pessoas. Então eu acho que é isso mesmo. Parabéns pela sua dedicação, né? A sua causa, e pode contar comigo. Muito obrigado. Vereador Anderson Pipico. Para discutir, presidente, a vereadora Beni traz aqui, e ela coloca de uma forma muito inteligente, né, uma política nacional, uma política que já existe, mas mais do que uma política nacional, uma política que já existe, ela traz uma política que versa por uma população, vereadora, que existe, que está aí e precisa ser visibilizada. Nós, do Partido dos Trabalhadores, sempre defendemos e trabalhamos para que a gente pudesse diminuir a desigualdade, seja ela qual for. E a população LGBTQIA+, precisa, deve e merece ter um atendimento de acordo com as suas especificidades. Então, eu parabenizo a vereadora Beni e quero aqui me somar aos que me antecederam, já me antecipando e declarando voto favorável ao projeto de lei da nobre vereadora. Obrigado. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Douglas. Você vê que nem sempre os conselhos dos idosos são seguidos pelos mais novos. Presidente, para discutir. Não consegui convencê-lo a ficar quieto. Antes de mais nada, gostaria de citar que temos uma senhora que encaminhamos um ofício no dia 18, que tem HIV, diagnosticada desde 2005, era atendida aqui no Hospital Carlos Tortelli, e já há algum tempo que ela não consegue atendimento. Então, já que nós estamos falando de saúde para todos, é oportuno eu, nesse momento, citar que essa senhora que tem HIV está buscando nutricionista, endocrinologista, vai lá diariamente e não consegue ser atendida. Então, acho que é importante, encaminhamos um ofício no dia 18, fiz contato com ela agora, até o momento, ninguém da prefeitura fez contato com essa senhora e ela precisa ser atendida. Bom, presidente, eu fiz algumas anotações e não vai dar para falar sobre todas. E eu acho importante a gente, antes de opinar, seja favorável ou contra, a gente ler o projeto para não passar vergonha. A sanha de
defender, atacar, né? Nem veio por quem propôs essa matéria, mas aí acaba falando coisa que está no projeto, claro, é só ler para buscar entender. Bom, alguns pontos, presidente, que me chamou a atenção do vereador Fabiano também, que já colocou uma fala ponderada e muito bem feita. Primeiro, eles tentam, né, utilizar do argumento que esse projeto ele visa combater o preconceito, tratar com respeito, dar direito a pessoas que hoje não possuem, e acaba tentando colocar a gente num campo como, ora, você vai votar contra esse projeto, então você é favorável à discriminação, então você é favorável ao desrespeito. Vossa Excelência, vereador Fabiano, é favorável ao desrespeito? De forma alguma, assim como também não sou, assim como o vereador Dado também não é. Então, primeiro a gente precisa deixar isso claro. Quem votar contra esse projeto, vereador Dado, de forma alguma está votando pelo preconceito ou pela perseguição. Tendo em vista que já a perseguição começou até no título. Eu senti falta do quê? Normalmente usam LGBTQIA+, às vezes até em bola, às vezes tem que, às vezes não tem que. A gente não sabe qual é a nomenclatura que vai ser utilizada. Então, vamos montar um seminário. Acho que faz parte, porque o vereador Emanuel Rocha, quando estava lendo, até sentiu dificuldade. LGBT. Então, assim, tem projeto que tem que, tem projeto que não tem que. Então, acho importante, até para a causa, para fazer aí uma padronização. Pois bem, inciso 2º do parágrafo 2º, fala o seguinte: ampliar o acesso da população LGBT. Eu vou falar LGBT para ficar mais fácil, não vou embolar. Aos serviços do Sistema Único SUS, garantindo respeito às pessoas. A garantia de respeito, ela deve ser a todos, dada a todos. Tendo em vista que hoje ainda mais, por exemplo, a gente tem um ambulatório para pessoa trans, mas a gente não tem um ambulatório para autistas em Niterói. Então a gente já vê que existe um desrespeito com a causa autista. Promover o respeito aos grupos LGBT em todos os serviços SUS e, particularmente, evitar constrangimentos no uso de banheiros e nas internações. O que isso quer dizer? Que respeito é esse, vereador Dado? A pessoa que se reconhece, sem parâmetro algum, sem documento, a pessoa simplesmente chega no Hospital Carlos Tortelli e fala: olha, eu sou uma pessoa trans, me reconheço como mulher, quero estar na enfermaria feminina. Esse inciso está autorizando essa estadia? Qual o regramento, vereador Dado, que vai ser dado? Tendo em vista que dentro do próprio movimento, eu estava falando ainda há pouco, tem uma pessoa trans que ela fala o seguinte: olha, criticando a ação que teve em Brasília, onde um trans com barba agride uma aluna, aos berros, agrediu mesmo fisicamente essa aluna, e fala: olha, qual o regramento a gente vai utilizar? Existem pessoas que estão usando da causa LGBT que acabam atrapalhando os próprios que buscam por direitos. Então, primeiro, a gente precisa de uma definição, vereador Dado, porque fica muito amplo. Alguém pode chegar um belo dia e falar assim: olha, eu quero estar na enfermaria feminina. E o que garante que essa pessoa, de fato, ela é aquilo que diz ser? Quem garante que aquela pessoa não é alguém mal intencionada? Quem garante que essa pessoa, de fato, não sente uma atração por pessoas do sexo oposto? Nós temos casos, por exemplo, nos Estados Unidos, um trans foi colocado numa prisão feminina e engravidou 4 presas. Sexo consentido, tá? Não foi estupro. Nesse caso, foi consentido. Mas se fosse estupro? Então, a palavra que eu trago para o parlamento sempre é a palavra de coerência, de regramento. A ausência de regramento está levando a esse caos.
O extremismo de um lado, o extremismo do outro, que impede o diálogo, e no meio ficam pessoas que de fato precisam ter um atendimento digno. Presidente, seguindo em diante, estimular e realizar campanhas e outras atividades contra o preconceito. Mais uma vez, qual o preconceito? A médica ou enfermeira vai ser taxada como preconceituosa se impedir uma pessoa de estar na ala que ela acha adequada? A médica ou enfermeira, ela vai ser taxada como preconceituosa, desrespeitosa, caso ela mantenha essa pessoa com base ao seu sexo biológico? Nós não podemos dar precedentes para que médicos e enfermeiros, em suas atribuições, sejam taxados como preconceituosos e desrespeitosos. Segue adiante, presidente. 10º, estabelecer ações intercessoriais para evitar casos de violências LGBT-fóbicas. O que é violência? Só agressão? Ok, já está no Código Penal. Injúria? Está no Código Penal. Vai ser tratado como agressão, volto a dizer, a médica ou enfermeira que não atendeu o pedido do paciente em colocar numa ala onde o paciente acha adequado? O problema desse projeto, claro, é um projeto ideológico, mas para mim o principal problema, vereador Dado, presidente, é a subjetividade. Fica tudo no ar. Não, vamos aprovar e depois a gente vê. Depois a gente vai ver qual regramento a gente vai colocar. Seguinte, último ponto. Não, esse ponto aqui deixa para depois. Definir e implementar estratégias no cuidado de complicações com o uso de silicone industrial, de travesti. Concordo. Precisa informar o risco. Precisa fazer um trabalho de contraindicação desses medicamentos que muitos são proibidos. Então, assim, tem pontos aqui que nós podemos debater e podemos concordar. Só que, em sua grande parte, trata de uma subjetividade. E sim, abre precedente, principalmente no inciso 5º, em promover respeito a grupos LGBT em todos os serviços SUS, particularmente evitar o constrangimento no uso de banheiro e nas internações. Meus amigos, o que a gente está aprovando hoje, ele abre uma brecha, ele deixa subjetivo. Por isso é o meu posicionamento contrário ao projeto, presidente Renato Cariello. E aqui vale lembrar também, temos outros pontos, como por exemplo, aborto. Tem a dificuldade de usar a palavra aborto, mas tem aqui direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Garantir direitos sexuais e direitos reprodutivos, ou seja, garantir o aborto. Isso já é previsto, infelizmente, na nossa lei federal. Em grande parte desse projeto, ele é previsto no âmbito federal. Não há o que discutir no âmbito municipal. Já está previsto, abarcado no SUS, infelizmente, alguns pontos, como, por exemplo, a interrupção, o assassinato, no artigo, em alguns artigos, 3 artigos do Código Penal, criminalizando o aborto, só apenas nessas 3 questões que descriminaliza. Então, presidente, eu peço a atenção dos demais parlamentares, por isso que eu fiz questão de falar por último, no período de discussão. Então, agora a gente vai fazer, presidente. Não, eu vou continuar a discussão, presidente, peço a atenção de Vossa Excelência, por isso que eu fiz questão de falar por último, e uma fala bem moderada, né, me colocando à disposição para discutir, da mesma forma que quem se colocou representando quem colocou aqui, quem elegeu, eu também faço parte de um grupo que me colocou aqui e que acredita que essa pauta, da forma que está, ela agride a população. Ela não prevê direito, vereador Dado, ela não prevê respeito de forma alguma. Quer lutar por direito e por respeito? Vamos batalhar para que essa senhora aqui, ela seja atendida, para que ela tenha o seu direito
garantido, ela não tem ambulatório especial como os trans têm, como as pessoas trans têm. Ela não tem um tratamento especial como pessoas trans têm. E o que vê esse projeto, é criar uma casta, é criar uma categoria que tenha, inclusive, preferência em alguns casos. Então, presidente, meu voto vai ser favorável. Peço aos demais vereadores que sigam essa orientação de voto favorável. PL indica voto contra o projeto, perdão. Pegadinha. Obrigado, vereador Paulo. Peço orientação do voto do PL é contra esse projeto. Presidente, peço que os demais votem contra também esse projeto. Me coloco à disposição para discutir esse projeto sem problema algum. Mas, acima de tudo, presidente, por isso que eu fiz questão de falar por último nesse projeto. E agora peço que a gente coloque em pauta e aí a gente segue na discussão. Caso seja aprovado, certamente terá audiência pública e a gente vai trazer alguns especialistas para discutir o caso. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Bini. Obrigada, presidente. Presidente, eu vou ser muito breve, assim, pouquíssimo. Eu só queria que os colegas, a gente pudesse diferenciar algumas questões que são muito importantes. Por exemplo, eu acho que o debate do colega, ele é tem uma desonestidade política muito grande. Porque, por exemplo, não precisamos, nenhuma mulher trans precisa que essa lei seja aprovada para usar a ala de enfermaria feminina ou para usar qualquer espaço feminino, seja no SUS ou em qualquer lugar. Porque o STF já decretou isso como lei. Inclusive, o STF acaba de decretar recentemente que mulheres travestis e transexuais estão inseridas dentro da questão da Maria da Penha. Eu, quando sou internada, eu sou internada na ala feminina. Eu, quando uso qualquer banheiro em qualquer lugar, eu tenho a lei que me assegura. Eu só quero fazer essa colocação, porque o que nós estamos votando não tem a ver com ala de banheiro, não tem a ver com enfermaria para usar espaço feminino, porque esse debate, inclusive, já está superado, porque isso já é lei. Por exemplo, em Niterói, mulheres trans, pessoas já usam os espaços, tanto do SUS quanto em qualquer lugar, porque isso já é lei, já é garantido. O projeto não se trata sobre isso. E para poder concluir, sobre respeito, trata sim sobre respeito. Hoje, nós temos uma política que eu acho que todos os vereadores aqui defendem. A gente já sabe o que é crime. Mas uma casa legislativa, ela tem o papel de promover políticas em todos os sentidos de prevenção para que os crimes aconteçam. Quando a gente fala da fiscalização, de prever a discriminação e a intolerância, nós estamos falando sobre formação profissional adequada para os profissionais de saúde, porque às vezes, vereador Dado, às vezes eu chego na unidade de saúde e aquela enfermeira, aquela técnica de enfermagem, ela ainda não passou por um processo de formação dentro das diretrizes de lei e ela não sabe o termo certo. Só que às vezes também tem uma outra pessoa que não compreende, isso gera um tumulto dentro daquele espaço. O que a gente quer é o seguinte, que esses profissionais, eles tenham a capacitação necessária para entender que a lei mudou. Hoje tem lei nacional, né? Hoje a LGBTfobia é crime. O vereador Douglas sabe porque foi condenado agora recentemente em segunda instância e está pagando serviço comunitário. Concluir, e eu queria dizer, concluindo, que não se trata, o projeto não se trata sobre quem vai usar espaço feminino ou não. Não se trata sobre a questão de ideologia de gênero que o vereador está colocando hoje aqui. Não é sobre isso. O projeto está falando sobre saúde integral, que não tem nada a ver com quem vai usar espaço feminino ou espaço masculino, porque isso já é assegurado por lei. Para discutir, vereador Paulo Eduardo. Para discutir aqui, só abrir um parêntese. Pode. Direcionamento de O Paulo vai me dar uma parte. Eu não discuti ainda. Ele não discutiu. Eu dei o parecer da Comissão de Saúde. Paulo me dá uma parte breve. Encaminhamento de voto, cidadania e federação, cidadania PSDB pelo não.
Are you sure about it? Vereador, para discutir, vereador. Pois é. Eu dou, em seguida eu dou uma parte a Vossa Excelência, mas eu queria entrar num outro viés da discussão, que é a existência e a necessidade ou não de ações chamadas de ações afirmativas para que os objetivos que estão definidos na Constituição possam, na prática, ser efetivados. Em 13 de maio, quando a famosa Lei Áurea foi promulgada, no acerto entre as elites que ocupavam majoritariamente o parlamento, por donos de terra e por donos de escravizados, essa elite definiu que os escravos, aqueles que vieram sob chibata da África, estavam libertos. Estavam libertos sem absolutamente qualquer direito a um pedaço de terra para plantar e colher e alimentar seus filhos, ou ter acesso a uma educação de qualidade que permitisse que os filhos dos escravos pudessem ter a mesma educação que os filhos da Casa Grande. E desde lá até hoje, ações foram implementadas chamadas ações afirmativas, exatamente diante do reconhecimento de que o tratamento desigual existe. Ou alguém nega a diferença, por exemplo, entre salário... Depois a gente conta, fica calmo. Tem 13, depois a gente conta. Alguém acha, de verdade, que homem e mulher, enquanto trabalhadores, ganham a mesma coisa no Brasil? Não, sem cinismo. Porque nós sabemos que não é verdade. Não é verdade. Eu me lembro que, e aí eu não sei se na época do Túlio era assim, quando eu me formei em telecomunicações, Douglas, minha turma tinha 2 mulheres. Se você olhar 50 anos depois, a turma é mais mulher do que homem. Se você olhar engenharia de produção, não sei como é que está no direito. Engenharia de produção, a turma é majoritariamente feminina e a raridade é ter um homem como engenheiro de produção na formação. Isso tem consequência de onde? Tem consequência da luta permanente das ações afirmativas em defesa de direitos iguais. Porque não basta ter uma letra na Constituição para dizer que os direitos são iguais. As políticas de cotas implementadas, e os resultados estão aí, a UERJ, que foi uma das primeiras universidades, Pipico, a implementar cota, os resultados e o rendimento escolar dos alunos de cota estão aí para demonstrar que a política afirmativa de cotas para negros e afrodescendentes tiveram um resultado positivo. Ações afirmativas existem em relação a isso. Eu tenho algo escrito na Constituição que todos são iguais perante a lei. No entanto, um negro, quando entra no supermercado, vai lá um segurança na mesma hora atrás dele. Se eu e Fabiano entrarmos no supermercado, ou numa loja de departamento, ou o Douglas, branquelo, sem vergonha, nós não somos, nada acontece conosco. Nós vamos andar, circular, é ou não é dado? Sem que ninguém nos perturbe. Não é a vida real, não é assim. Então, para que uma sociedade caminhe para transformar o que está na letra da Constituição em realidade, são necessárias ações afirmativas. Ações afirmativas como essa. Quando a portaria do Ministério da Saúde define uma política nacional no SUS, no Sistema Único de Saúde, para que haja de fato aquilo que, Fabiano, você falou, todos são iguais perante a lei, e de imaginar que na vida real, na vida concreta, as pessoas são rigorosamente iguais.
Eu entro numa unidade de saúde e tenho o mesmo tratamento que a BN tem quando entra numa unidade de saúde, pessoal. Achar que isto é verdade é uma hipocrisia, é você negar a realidade. Ora, se a gente tem um olhar sobre o ser humano, e se nós queremos que o ser humano verdadeiramente, Renato, tenha tratamento igualitário conforme previsto na Constituição, eu preciso ter leis especiais, porque na base do paz e amor, peace and love, não rola, não rola. Então nós temos que levar em consideração os direitos fundamentais. E eu quero, antes de terminar, dar uma parte ao vereador Otávio Nazar. Eu vou ser muito breve, muito breve. Só para dar uma informação para o nobre Edil Douglas, que, sem deboche, sem demagogia, os melhores ambulatórios de HIV do Brasil são vinculados a universidades. Então, o ambulatório de HIV referência em Niterói é o ambulatório de HIV do Hospital Universitário Pedro Ernesto, liderado por grandes docentes universitários. Então, basta ela procurar o serviço de abertura de protocolo, e esse ambulatório, eu até busquei aqui rapidamente, ele é chefiado e coordenado pelo professor doutor Cláudio Palombo e dispõe de uma equipe multiprofissional nas áreas de cardiologia, clínica médica, pediatria, obstetrícia, enfermagem, serviço social, farmácia, psicologia, nutrição e odontologia. Então, tudo no tocante a HIV, os mais tradicionais serviços ambulatoriais de suporte são, de fato, ligados a grandes universidades. E a questão do diagnóstico de disforia de gênero, CID C64.2. Ninguém acorda da noite para o dia, se olha no espelho e se diz uma mulher, nenhum homem faz isso. Geralmente a coisa acontece muito lenta e paulatinamente, a criança nasce do sexo feminino ou masculino, vice-versa, se olha no espelho, o menino se enxerga uma mulher, o menino, ao invés de brincar de carrinho, ele brinca de boneca, ao invés de ele usar uma calça jeans, ele usa uma saia, é uma mulher aprisionada no corpo de um homem. Esse diagnóstico, ele geralmente requer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, psicanalítico de longa data, até que este diagnóstico de disforia de gênero seja definitivamente estabelecido. Então, para esse diagnóstico ser estabelecido, é necessário uma análise psicológica, psiquiátrica e psicanalítica de longa data. Inclusive, para os pacientes serem operados pela mudança de sexo, é preciso um relatório técnico muito detalhado de um psiquiatra, que só é dado após muitos anos de análise e sessão. Obrigado. Não, para terminar, eu queria dizer, primeiro eu queria pedir, em respeito ao trabalho que o Douglas tem feito em relação à saúde, a saúde não tem problemas que começaram a partir dessa legislatura. Desde 2001 eu estou lutando e denunciando problemas, e a essa luta e a essa denúncia se soma o Douglas. Então, com todo respeito, eu queria pedir inclusive o nome, porque de fato o serviço SIDA do Carlos Tortelli está enfrentando problemas, assim como o Carlos Tortelli como um todo está enfrentando problemas de um governo que insiste em desconsiderar a existência de OS, de organizações sociais, para a solução do problema. Daqui a pouco, Renato Carillo, nós vamos ter discussão sobre OS no Orense de Freitas, OS na Mário Monteiro, OS em todo lugar. E como consequência desta política, o serviço de SIDA, que é a AIDS, está precário. Então eu peço o nome, Douglas, eu peço o nome para que nós possamos cobrar juntos essa medida. Agora, eu quero encerrar para dizer isso. O que se trata aqui não é visão religiosa, não. Porque se fosse visão religiosa... Aliás, para algumas pessoas que lançam mão, vão ali para o púlpito e ler a Bíblia, eu vou começar a selecionar passagens da Bíblia que mostram o quanto muita gente que se diz cristão e se diz religioso ataca a religião e ataca a crença. Fala em Jesus Cristo e ataca Jesus Cristo o tempo inteiro. Então, eu vou começar a me dedicar... Cadê o que falou que eu uso parábola? O Henrique. Cadê o Henrique? Eu vou começar a usar parábola, sim. Parábolas da Bíblia.
Claro, no contexto. No contexto. Ações afirmativas são necessárias para que nós possamos ter a plena obediência e observância aos preceitos constitucionais. Se fosse tranquilo, se fosse automático, não precisava ter lei nenhuma. Na Inglaterra, para o meu querido amigo Fabiano, na Inglaterra não tem lei escrita, tem jurisprudência. Sabe por quê? Porque os juízes, os advogados na Inglaterra estabelecem regras de respeito aos direitos humanos e a convivência social que não precisa ter lei escrita. Nós precisamos ter Constituição, nós precisamos ter leis, porque sem leis complementares e ações afirmativas, não tem a igualdade pregada na Constituição. Obrigado, presidente. Presidente, orientação de voto para a bancada do PSOL, sim. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Votos contrários dos vereadores Dado, Douglas, Fabiano. Matéria aprovada. Presidente, lê a contagem, por favor, dos votos favoráveis. Favoráveis? Fabiano Gonçalves. Não, votos favoráveis à matéria. Perdão. Por favor. Vamos lá. Vereador Anderson Pipico. Vereadora Beni Brioli. Vereador... Só um minutinho. Não vai na hora. Jonatas Anjos. Vereador Folha. 4. Vereador Doutor Nazar. 5. Vereador Fabino. 6. Vereador Paulo Eduardo Gomes. 7. Professor Túlio. 8. E o doutor Paulo Velasco. 9. 9 vereadores. Presidente, votaram, para por favor. justificar o voto. 3 contra. Eu peço também a informação da mesa diretora, por favor, quem estava na sessão e quem se retirou, por favor. Presidente, foi falado aqui sobre o inciso 5. Fala uma coisa, mas está escrito outra. E outra situação. Existe lei, né, já foi decidido pelo STF. Não foi decidido pelo STF, a discussão está em andamento, vereador Fabiano. Eu posso mandar para Vossa Excelência, que gosta dessas matérias. Né, o ministro Fux, ele votou contrário, se não me engano, e está empatado essa votação sobre a utilização de banheiro feminino por pessoas biologicamente contrárias àquele banheiro. Bom, a orientação, a discussão foi o seguinte: nós não podemos decidir sobre algo que vai impactar diretamente a sociedade. E essa discussão, ela foi travada no STF. Só que aí vem para cá e fala, não, já está decidido. Eu já posso fazer isso. Existe lei. Aí, vereador Fabiano, a gente sempre, Vossa Excelência, que aí está na segunda fase da OAB? Isso, domingo. Domingo agora, boa sorte, que Deus abençoe a sua segunda fase da OAB. Será um advogado. Vossa Excelência sabe que sempre quando as pessoas falam assim, mas existe lei. Qual a pergunta básica? Qual a lei? Qual é a lei que define? Qual é a lei que dá esse parâmetro? Meus amigos, não tem. Não existe. A lei que você foi... Não sabe nem qual a lei. Qual o artigo? Não sabe. Não sabe, não sabe discutir lei. Não sabe discutir lei, presidente. Então, assim, a dificuldade de algumas pessoas, às vezes tem dificuldade de aprender mesmo, não é nem de aprender, é de buscar informação. Eu cheguei nessa casa, vereador Fabiano, para defender o que eu defendo. Não cheguei nessa casa para ser aplaudido por homens. Não cheguei nessa casa para receber honra de homens. Cheguei nessa casa justamente para falar aquilo que eu acredito. E eu defendo. Não, eu acredito que Vossa Excelência acredita. E, infelizmente, presidente, existe um grupo que, quando discorda de você, quer te calar e quer te taxar, vereador Fabiano. Vossa Excelência votou contra o projeto. Vossa Excelência é desrespeitoso.
Vossa Excelência é preconceituoso. Vossa Excelência não pode agir dessa forma, só porque Vossa Excelência votou contrário ao projeto. Meus amigos, vou ler de novo, para finalizar, o inciso 5º. Promover o respeito aos grupos LGBT em todos os serviços do SUS e, particularmente, evitar constrangimentos no uso de banheiros e nas internações. Qual será o parâmetro usado, vereador Fabiano? Qual é a definição de uma pessoa trans, vereador? Para concluir, vereador Renato Carello. Qual é a definição? Alguns falam, mas existe um estudo. Existem casos de pessoas que se vestiram de mulher para estuprar mulheres dentro do banheiro. Eu trago matéria, já trouxe matéria para essa casa. Existem canalhas que utilizam da pauta para fazer o mal. Qual vai ser o parâmetro para impedir que esses canalhas cometam o mal? Vocês simplesmente estão dando uma carta em branco. Simplesmente estão dizendo que não importa, porque alguém falou que tem um parâmetro do SUS, porque alguém falou que tem uma lei, porque alguém falou que foi decisão. E não foi. E não tem decisão dada. Então, presidente, o projeto continua em curso nessa casa, me coloca à disposição para debater, me coloca à disposição aos demais vereadores e espero que na próxima discussão desse projeto os vereadores possam analisar de uma forma melhor. Infelizmente, alguns nem leram e defenderam, mas, mais uma vez, presidente, me coloco à disposição dessa casa e lamentando que o projeto 63, que de fato tem a questão aborto, tem a questão ideologia de gênero e tem a questão onde você não coloca limite ao uso da enfermaria feminina e do banheiro feminino nos hospitais da cidade, gerando mais risco às pessoas vulneráveis que estão internadas. Obrigado. Antes da fala do Paulo... Para que nós aproveitemos os instantes finais da sessão, são poucos minutos, queria apenas adiantar o seguinte: aprovamos em primeira discussão. Se o vereador, e aí eu acredito pela exposição dele, tem razões para tal, ele faça as emendas entre o primeiro e o segundo turno para que nós possamos coletivamente discutir. E aquilo que eventualmente for considerado pertinente, pela via do convencimento, a gente possa eventualmente aprimorar. Se ele não apresentar as emendas, nós vamos caminhar para uma votação em segundo turno e aprovar o projeto. Rapidamente, vereadora, é porque nós temos um projeto de lei de autoria do vereador Paulo Velasco e os familiares homenageados estão presentes nesse momento. Faltam exatamente 10 minutos para terminar a sessão. Ok, só vou usar o direito de justificativa e acabo. Obrigada, presidente. Presidente, queria agradecer a todos os colegas parlamentares por entender a importância e a relevância dessa matéria quanto garantia e permanência de direitos. Assim, eu acho, eu tenho um histórico na política de honestidade política e intelectual. Eu acho que isso é de extrema importância para se travar qualquer debate dentro dessa casa. Não vou me furtar de debater, inclusive, aquilo que não tenho entendimento e estudar para poder ter, que é muito nítido pelo colega vereador Douglas Gomes, assim. E finalizo agradecendo e dizendo, vereador, a Vossa Excelência, que mais do que ninguém nessa casa, para entender de lei, de crime, de transfobia, é Vossa Excelência que foi julgado em segunda instância, que é condenado a 1 ano e 7 meses de serviço comunitário e que agora, vereador, graças às boas forças, está sendo encaminhado junto com seu amiguinho Amorim para o Supremo Tribunal Eleitoral para também futuramente ser julgado por violência política de gênero. Obrigada, presidente. Vamos embora. Matéria sobre a mesa. O vereador foi citado, ele tem o direito agora. Esse é o grande problema. Presidente, eu fui citado. Tem um evento para ser realizado depois. Eu peço um minuto. Túlio, ele tem o direito. Eu peço Está no regimento interno. E a gente sempre tem buscado fazer um diálogo nessa casa de forma respeitosa, até evitar esse imbróglio de ficar citando para não
até mesmo não atrapalhar o debate, presidente, dizer que meu pensamento continua, cabe recurso, que eu fui condenado por aquilo que eu acredito que seja verdade, por aquilo que eu acredito. Na Bíblia diz que, em Efésios 6, que você não deve buscar agradar os homens, mas sim agradar a Deus. Né? E nem tudo que é legal é moral. Ora, se uma lei hoje for aprovada para perseguir os mais cheinhos, né, as pessoas que estão acima do peso, nós vamos apoiar? Não. Daniel foi jogado na cova dos leões porque não atendeu um decreto da época, uma lei da época. Nós temos ao longo da Bíblia diversos relatos, diversas pessoas foram perseguidas porque não confiaram, não seguiram decretos que à época mandavam inclusive renegar o próprio Deus. Então, presidente, para concluir, meu pensamento continua o mesmo, minha luta continua a mesma, deixando claro, e todos os parlamentares, inclusive os parlamentares como o vereador Renato Cariello, presidente Cal, que participaram desse debate na Justiça, foram testemunhas que nenhum tipo de agressão aconteceu, nenhum tipo de ataque aconteceu, inclusive mentindo, dizendo que nessa casa, enquanto à época eu discutia com o vereador Túlio, eu estava revendo o vídeo, estava discutindo com o vereador Túlio botou o dedo para mim, eu botei o dedo para ele, e começou... Isso aí, tenho muito orgulho, vamos fazer muito mais isso. E começou a discussão entre o vereador Túlio, mas chegou na Justiça, não, levantou, começou a gritar, e foi para cima da pessoa agredida, mentindo, descaradamente, inclusive a juíza detectou essa mentira porque nós tínhamos a gravação. Então, contra toda mentira, a gente vai debater, a gente vai discutir e vamos vencer na justiça. E ainda mais, acredito na justiça dos homens, mas acima disso, acredito na justiça de Deus. Obrigado, gente. Projeto de lei, em segunda discussão, projeto de lei 162, de autoria do vereador Paulo Velasco. Altera o nome da Escola Municipal Fagundes Varela para Escola Municipal Lucília Gomes de Oliveira e dá outras providências. Vou pedir o primeiro secretário para fazer a leitura dos pareceres das comissões. Parecer da Comissão de Urbanismo. Altera o nome da Escola Municipal Fagundes Varela para Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira e dá outras providências. A conclusão, voto do relator. O projeto de lei 162 de 2022, de autoria do vereador Paulo Velasco, pretende alterar o nome da Escola Municipal Fagundes Varela para Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, inicialmente, como destaco no projeto de lei, a proposição legislativa visa homenagear a professora Lucília Gomes Monteiro da Silveira, que foi uma professora exemplar do antigo Colégio Estadual Fagundes Varela, tendo influenciado diretamente na vida de centenas de alunos e pessoas da região onde está localizado o colégio. No último ano, a Prefeitura de Niterói iniciou as obras de demolição do prédio do antigo Colégio Estadual Fagundes Varela. No mesmo espaço, foram iniciadas as obras de requalificação do antigo colégio, que se transformará numa nova escola municipal, que se planeja chamar, até neste momento, Escola Municipal Fagundes Varela, a fim de expandir a rede municipal de educação e, assim, conseguir atender amplamente a população local. Vale ressaltar ainda que a Escola Municipal Fagundes Varela ainda não existe na rede municipal de educação, tendo em vista que o prédio se encontra em fase de construção. Sendo assim, o referido projeto de lei não se trata de alteração da nomenclatura da escola, e sim da criação de uma escola com o nome Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, a fim de homenagear a professora, referência que foi muito importante para a educação pública de Niterói. Portanto, conclui-se que o projeto de lei que visa alterar o nome da Escola Municipal Fagundes Varela para a Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira e dá outras providências está em consonância com a legislação vigente, razão pela qual encaminho parecer favorável ao projeto de lei em análise. Conclusão, assim sendo, a Comissão Permanente de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, Transporte e Trânsito acata este parecer e encaminha a aprovação favorável da presente proposição legislativa. Aí tem uma emenda substitutiva do próprio autor, que substitui a redação do artigo 1º para que conste a seguinte redação:
o Poder Executivo dará nome de Lucília Gomes Monteiro da Silveira à unidade escolar municipalizada que se situa na Avenida Irene Sodré, sem número, no bairro do Engenho do Mato, Niterói, 26 de abril de 2023. Pelo parecer da comissão CCJ, parecer de número 107 de 2023, ele é também favorável à emenda, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, presidente, não tem óbice, pode ser levado à votação. Para discutir o autor do projeto. Primeiramente, eu venho agradecer aos irmãos Daniel, Doralice e Nilce, que está aí, que são irmãos da Lucília. Perdão. E são 14 irmãos. E o único que faleceu foi a própria Lucília. E agradecer a presença dos irmãos aqui. E simplesmente está trocando, não. Nós estamos colocando um nome, entendeu? No colégio municipal. E eu ia pedir aos caros colegas que votassem em segunda votação, sim. Presidente, para discutir a matéria, eu queria só dizer que a bancada do PSOL vota sim e parabenizar a família. É muito importante quando uma escola recebe um nome de uma ex-professora da escola, alguém que dedicou a sua vida àquela escola. Eu acho que isso é histórico. Eu visitei, dei aula na casa dela, eu visitei, por exemplo, uma escola que o nome da escola era de uma parteira que fazia todos os partos da comunidade do Viçoso Jardim. Então, isso é emocionante e é muito bacana a gente dar esse nome da Lucília. Parabéns à família. Votamos a favor, o pessoal a favor. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, colocarei em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Sobre a mesa ainda. Aprovado. Aprovado. Projeto Decreto Legislativo 34, autor Douglas Gomes, concede a medalha José Clemente Pereira ao soldado da Polícia Militar, Lorena de Sá Pires. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Para discutir, não haver quem queira discutir em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto Decreto Legislativo 39, discussão única. Concede a medalha José Clemente Pereira ao sargento da Polícia Militar, Luiz Antônio Monteiro de Carvalho. Parecer favorável da CCJ. De quem é esse, Vossa Excelência? Vereador Douglas Gomes. Vai dar ciúme no tenente. E no capitão aqui, né? Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Declaro a sessão encerrada e convocar os vereadores para amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos. Obrigado.